A paz do Senhor varão, a paz do Senhor varoa. Pastor Fábio Santos aqui para mais um vídeo no canal Podcast do Fabinho, nosso canal de resenha, nosso bate-papo sobre Bíblia, sobre as coisas bíblicas e também aqui agora na Nova TV, canal 14. Quero agradecer a você que tem me parado na rua, parabenizado pelo nosso novo formato aqui na sala da minha casa, para a gente poder falar de Deus, falar do amor de Deus, falar da Bíblia, das coisas de Deus, da Bíblia, tirar dúvidas, ensinamentos, que é o prazer que eu tenho de estar aqui preparando todo esse conteúdo para você. Então você é muito bem-vindo, você é muito bem-vinda aqui comigo no podcast do Fabinho, na nossa resenha, neste mesmo horário de segunda a sexta na Nova TV. E para você que está assistindo agora e quer rever os conteúdos, os vídeos, ou você que está na televisão quer rever, dá um pulinho no YouTube, se inscreve no nosso canal Podcast do Fabinho, deixa o teu like. O like é muito, mas muito importante, porque quando você deixa, aperta lá aquele joinha, o algoritmo, que é um robozinho do YouTube, ele entende que quando você gosta do conteúdo que a gente colocou ali, ele pega informações de pessoas parecidas como você e manda esse vídeo para que as pessoas também possam assistir o mesmo vídeo que está abençoando a sua vida. Mas também não se esqueça de apertar ali o sininho de notificação, para que todas as vezes que a gente subir um vídeo no YouTube, o YouTube vai avisar você que tem vídeo novo e você será ricamente abençoado aqui pelos vídeos do nosso canal Podcast do Fabinho. E você na Nova TV, de segunda a sexta-feira, neste mesmo horário, a gente está aqui numa sequência de assuntos, de vídeos, para a gente bater papo, para a gente poder conversar e ficarmos sempre juntos, conversando e vivendo sempre na graça do Senhor. Tá certo assim? Pois bem, nós falamos na última semana, nos últimos vídeos, sobre Romanos, capítulo de número 2, onde a gente falou ali muito, mas muito sobre as questões de julgar o outro, de não passar batido quando isso acontece. Falamos muito ali sobre o arrepender-se das suas falhas, dos seus pecados. Falamos muito sobre essas coisas, né? Sobre as bem-aventuranças, enfim. Mas por esses dias, pelos próximos vídeos, eu quero estar trazendo um assunto que ele é de muita, ou melhor, de, como diz um amigo meu, o presbítero DJ Pastor Ló. É de suma importância que você atente para aquilo que a gente vai falar hoje e nos próximos vídeos. Por quê? Eu vim conversando com Deus, e quando Deus me instruiu a estar trazendo o assunto aqui sobre arrependimento, sobre novo nascimento, uma série de coisas, Ele me instruindo me levou a um outro texto, além do que a gente já vinha conversando em Romanos capítulo 2, que é João, Evangelho de João, capítulo 3, que fala da conversa ali de Jesus com Nicodemos. Eu vou estar lendo aqui alguma coisa e para que você possa entender. Então é lógico, não vou ler toda a história, a gente vai lendo pausadamente, explicando de preferência versículo a versículo, para que numa série de vídeos a gente consiga trazer para você aí o entendimento que você precisa ter, e eu também. Então juntos nós vamos avançar nesse sentido. Deixa eu só dar uma mudada aqui na luz, porque eu vi aqui que o resultado ainda não é esse. Deixa eu ver aqui, só um momentinho. Ah, sim, agora acertei a luz. Ao vivo é assim mesmo, estamos fazendo em casa, né? Eu sou meu produtor, meu tudo aqui, tá tranquilo. Mas eu vou colocar na tela para você aí, João capítulo 3, o primeiro versículo, que diz assim: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Respondeu Jesus: em verdade lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver
o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nasce da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer: vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Nicodemos perguntou: como pode ser isso, Jesus? E Jesus lhe respondeu: você é mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade lhe digo que nós falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Se vocês não creem quando falo sobre as coisas terrenas, como crerão se eu lhes falar sobre as coisas celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Só esses 15 versículos, foram 15, né? A princípio, para a gente começar a conversar aqui sobre essa resenha. Tem até um corte de um vídeo, vou ver se eu coloco aqui nos próximos vídeos, naquela série The Chosen. Muito interessante essa série, indico a você assistir, muito legal. E quando Jesus ele está numa casa de alguém e Nicodemos vai ter com ele para conversar, eles não têm muita luz, mas eles sentam numa mesa parecida com essa minha aqui, Nicodemos do lado de cá, Jesus do lado de lá, e você vê ali exatamente a imagem de um podcast, sem microfone. Mas os dois conversando ali, muito legal aquela conversa. Vou ver se eu tiro aqui um período aqui com essa explicação para passar esse vídeo, para sintetizar o que a gente está ensinando e você perceber que ali já era um podcast entre Jesus e Nicodemos. Mas Nicodemos, ele era um camarada de muita relevância ali em Israel, em Jerusalém. Ele era um dos principais ali dos sacerdotes, do povo ali que representava Judá. Ele era como se fosse um senador, ele era alguém de muito respeito. E ele começou a observar que ele ensinava muito bem as coisas de Deus. Ele começou a observar que tudo aquilo que Jesus fazia era tão maravilhoso, porque ele começou a pensar: poxa, uma pessoa comum não pode fazer esse tipo de milagre, de coisa. Então eu preciso conversar com esse camarada. Porém, Jesus era um camarada que estava assustando a população de fariseus ali. E Nicodemos fazia parte daquele povo, então ele não podia de forma alguma ser visto numa resenha com Jesus, num podcast, num bate-papo com Jesus, pegaria muito mal para ele. Então ele conseguiu marcar um encontro com Jesus no lugar à noite, no horário onde as pessoas não iriam assisti-lo, onde as pessoas nem perceberiam que ele estava ali para ele poder tirar suas dúvidas. E você acredita que nesse momento tem pessoas nos assistindo aqui pelo YouTube, principalmente aqui pela Nova TV. Inclusive quero agradecer a você que tem me parabenizado nas ruas pelo nosso novo formato, por essa forma que a gente está tendo de te ensinar a palavra, de conversar sobre as coisas de Deus. Eu estou muito feliz quando você me para na rua para dizer que está assistindo, que está gostando, é muito legal, viu? Mas tem muita gente que assiste a gente aqui que ela é muito parecida com Nicodemos. Ela vê as coisas acontecendo nas igrejas, os milagres, os feitos, ela vê as coisas maravilhosas de Deus, mas ela não tem coragem de ir a um culto, ela não tem coragem de ir a uma igreja evangélica, talvez porque pegaria mal, porque ela talvez é de uma outra religião, porque a família dela é toda, talvez a maioria, de uma outra religião, de um outro tipo de fé. Mas ela ora escondido, ela conversa com Deus escondido, assim como Nicodemos. E muitas das vezes o que ela quer é ter o entendimento
Porque ela entende que se todas essas coisas maravilhosas acontecem e é Jesus quem faz e Jesus vem de Deus, ela quer saber mais. E Jesus diz para você que está nessa situação parecida com Nicodemos: é necessário e importante que você nasça de novo. E Nicodemos pergunta algo que algumas pessoas pregam assim: poxa, Nicodemos era um grande sábio da época e não soube responder Jesus. E vejam só nós, hoje nós sabemos responder, porque nós entendemos, irmãos. Faça um comparativo da seguinte maneira: Nicodemos, ele entrou num assunto em que o assunto era virgem, o assunto era novo. Então não dá para condenar Nicodemos. Ele vivia envolvido com aquelas questões ali de Roma, não tinha nem como, ninguém ali era instruído numa vida espiritual. Por isso Jesus disse para ele: o que é nascido da carne é carne. Eu não estou dizendo que o novo nascimento tem que ser o rapaz, ou o homem, ou a mulher, entrar de volta no ventre da mãe e nascer de novo. Não é esse nascimento que eu estou falando, isso é nascido da carne. O que é nascido da carne é carne, já nasceu, está vivendo aí, segue o jogo. O que eu estou dizendo é que é necessário nascer da água do Espírito. Quando você nasce do Espírito, você entra no reino de Deus. Jesus, quando conversa com Nicodemos, e essa conversa eu quero ter contigo, até sobre o reino de Deus, ele não é uma coisa que a gente enxerga a olho nu. Não dá para você saber nada sobre o reino de Deus a olho nu, porque o reino de Deus não se vive a olho nu. Você não vê o reino de Deus ali, aqui, lá. O reino de Deus é dentro de você, é algo que você joga para onde você está inserido, as beneficências, as coisas boas que quem é do reino de Deus vive. E Paulo diz que o reino de Deus é paz, alegria no Espírito Santo e justiça. Então, as pessoas querem viver em paz, mas elas não sabem como buscar a paz. Então, quando ela nasce de novo e começa a entender o Evangelho, ela começa a viver em paz, mesmo estando no meio de luta, de guerra, de conflitos, de crises, de coisas que as pessoas fazem umas para as outras que tiram você do sério, tiram você do seu caminho. A pessoa começa a ter uma vida mais justa, ela começa a devolver o troco certo, né? Ela começa a pagar, tendo dinheiro para pagar, não fica embromando. Enfim, ela vive o reino de Deus de dentro para fora, entendendo espiritualmente o que isso representa. Quando Nicodemos foi ter essa conversa com Jesus, o que incomodou Nicodemos, na verdade, é algo espiritual que ele ainda não conhecia. Então, tem muitas coisas espirituais que você ainda não conhece que te incomodam. É bem verdade que existem os exageros, é bem verdade que existem aquilo que Deus não se agrada, é bem verdade que tem aquelas coisas onde Deus não está, tem os aproveitadores, tem o charlatanismo, tem tudo isso, a gente sabe de tudo isso. A gente sabe que as coisas são assim, infelizmente. Porém, também existem coisas que a gente percebe, entende, que quando Deus fala no nosso coração, nos causa uma inquietação e uma vontade muito grande que a gente tem de chegar ali e querer a solução, querer resolver, querer entender aquelas coisas que estão ali. E Nicodemos fez isso, e é necessário que você também, que está com essas dúvidas, possa fazer isso. Por isso, nós agora estamos com um novo número de WhatsApp específico do podcast do Fabinho. Ele já está aqui embaixo para você ligar para a gente, para tirar suas dúvidas, mandar o seu áudio. Se você tiver algum vídeo com alguma dúvida, pode gravar o seu vídeo, manda para a gente coloca aqui nos próximos programas, nos próximos vídeos, a sua dúvida para a gente estar respondendo e debatendo. Porque tudo o que a gente quer, e é o intuito da nossa programação nesse novo formato, é trazer para você esclarecimento e entendimento e conhecimento daquilo acerca da palavra de Deus, sem fingimento, sem querer dar volta em ninguém, sem querer usurpar ninguém, puro e simples, a comida feita com carinho e com simplicidade, sem inventação de moda, sem levar você para um caminho que você desconhece. Jesus fez isso com Nicodemos. E quando ele começa a explicar a Nicodemos sobre a questão do novo nascimento, ele diz que, versículo 3, em verdade vos digo que quem não nascer de novo não pode ver
o reino de Deus. Esse reino maravilhoso que Deus tem, que já existe, que está entre nós, a porta de entrada para ele é o arrependimento. Então, quando você se arrepende dos feitos que a vida carnal praticou, você toma posse de uma vida espiritual. E aí, quando você começa a ter uma vida espiritual, onde você vai aprendendo as coisas espirituais, você começa a perceber o reino de Deus, principalmente quando começa a se manifestar nos teus entendimentos, nos teus sonhos, o reino das trevas. Você começa a perceber que aquilo é do mal. Você começa a entender que o ambiente que você entrava e que até então não te incomodava, ou você não percebia, aquilo é do mal. Quer ver só uma coisa? Tem uma coisa que acontece muito comigo, que é assim: se eu estiver num ambiente e eu estou ouvindo lá meus louvores, eu gosto muito do hino da harpa, enfim, estou ouvindo os louvores. No restaurante, por exemplo, a gente coloca lá numa caixinha no fundo lá som evangélico, uma música boa pra gente ouvir, que deixa o ambiente agradável. Aí tem dias assim que eu cismo e vou trocar a música, e quando a gente coloca uma música do YouTube, às vezes está passando ali um hino e tal, no intervalo tem aqueles hinos, aquelas músicas que são pagas para estar ali, e às vezes entra uma música sertaneja que está paga e ela não é cristã. E às vezes a gente no ambiente ali trabalhando nem percebeu que a música que está tocando é uma música secular. Mas alguma coisa começa a incomodar. Comigo é assim. Do nada. Eu falo, estou sentindo incômodo. Quando eu paro para perceber, porque trocou a trilha sonora. Tem um podcast do baterista do Thales Roberto. Esqueci o nome dele agora. Aposan. Acho que é Alexandre Aposan. Parece. Aposan, alguma coisa Aposan. Tem um irmão que é Fábio, o outro acho que é Alexandre. O Aposan, que é o que toca a bateria. Ele falando que estudando sobre batucada, sobre batidas, as batidas afro, ela tem ali as suas importâncias para atrair os espíritos. Quem frequenta hoje as religiões afrodescendentes sabe do que eu estou falando. O toque, a batucada do tambor ali, te dá uma direção para determinadas áreas. Então, quando você se torna uma pessoa espiritual, mesmo estando em qualquer lugar, ambiente espiritual, você começa a entender o que aquele ambiente produz. Haja visto que, por exemplo, a música ela tem esse poder de trazer você para um lado emocional. Tem muitas pregações que o fundo musical faz a pregação ficar bonita, não a pregação é boa. Não, a pregação às vezes é horrível, é ruim, não tem Jesus nela, mas a música tocada ali faz você ser atraído, faz você ser levado, porque existe uma matéria na psicologia chamada música terapia, que é a terapia feita através da música. Então, todo o ambiente espiritual, quando você é nascido de novo, os seus olhos abrem, você começa a entender o que é de Deus e o que não é de Deus, você começa a ter o discernimento, você começa a fazer a diferenciação. E quando fala em discernimento, dos dons que a Bíblia apresenta, um dos mais importantes que Paulo diz que devemos buscar é o dom de discernimento de espírito. Você vê uma pessoa doente, passando mal, você sabe se aquilo é clínico, você consegue diagnosticar se aquilo é clínico ou se é espiritual. Existem muitos médicos que são espirituais, cada um na sua religião, que às vezes chega um paciente lá e ele fala, olha, você procura uma igreja porque isso aí é espiritual. Olha, você procura um centro porque isso aí é espiritual. Olha, você procura alguma coisa porque isso daí é sempre alguma coisa espiritual. E o que Deus está dizendo para Nicodemos é isso. Nicodemos, eu não vim para tomar o reino, a tirania de Roma. Eu não vim para expulsar Roma de Jerusalém. Eu vim para libertar quem está cativo espiritualmente. Eu vim para tirar da prisão aqueles que estão em trevas. E você, talvez me assistindo nesse momento, está em trevas. A vida é escura. Você anda de um lado para o outro, conhece pessoas, convive com pessoas, mas você continua triste. Você continua mal, continua cabisbaixo. As coisas parecem não fazer sentido para você de maneira alguma. Você faz o bem para um montão de gente.
você ajuda uma série de pessoas, mas as coisas não acontecem a seu favor, por quê? Aí você pensa, caramba, será que eu cometi algum pecado? Será que eu falhei com alguém? Será que eu fiz alguma coisa que não era para ter feito? Por que isso está doendo em mim? É porque às vezes falta entendimento espiritual, porque o que é nascido da carne é carne. Agora, o que é nascido do Espírito, esse é Espírito. Mas você pode perguntar, Fabinho, como que é nascer do Espírito? Foi a pergunta que Jesus fez. Ou melhor, que Nicodemos fez para Jesus. Como pode ser espiritual se eu já nasci? Como que é esse segundo nascimento? O segundo nascimento é quando você deixa a natureza terrena, aquilo que você aprendeu e fez de errado, de uma vida natural até então, aquilo morre, aquilo acaba. Porque a vida terrena, ela nos leva a pecados, a falhas, que a gente não se arrepende. E aí tem muita gente que às vezes vai para a igreja, se batiza, mas não consegue ficar na igreja porque as obras da vida terrena estão na sua mente. Ela às vezes até se arrependeu, mas o nosso inimigo, que é espiritual, ele vem no nosso espírito e sem a gente ter o entendimento espiritual, ele começa a nos lembrar daquilo que a gente fez e começa a martelar os erros que a gente cometeu e começa a trazer desejos que a gente tinha, de coisas que a gente fazia, que a gente não quer mais fazer, então começa aquela luta espiritual, faço ou não faço, vou ceder ou não vou ceder, faço ou não faço, cedo ou não cedo, e acaba que você não cede, mas também não fica na igreja, e quando sai da igreja ele fala, já que você saiu da igreja, faz, aí você vai e faz, vou fazer uma vezinha só, aí você começa a fazer tudo de novo, e a Bíblia fala que o estado daquela pessoa é pior do que anterior, então você fica pior do que você era antes de nascer de novo. Porque a Bíblia também diz que quando você experimenta daquilo que é bom de Deus e volta para aquilo que não é bom, a sua vida nunca mais é a mesma. Você sente falta das coisas boas de Deus. Você sente falta de abraçar um irmão. Você sente falta de levantar as mãos no culto e adorar a Deus ouvindo um hino, ouvindo um louvor, um corinho maravilhoso. Você sente falta da caminhada, você sente falta de abraçar alguém, de orar por alguém. Você sente falta de Deus usar você com esse dom que Deus te deu. E eu pergunto aqui, por que é que você ainda está aí, me ouvindo, chorando, se lembrando, mas não começa a ter atitude? É porque o novo nascimento ainda não aconteceu na sua vida. Você precisa esquecer das coisas que para trás ficaram, como disse Paulo, e avançar para Cristo. Andar para frente, entender tudo aquilo que é espiritual que está acontecendo ao seu redor. Talvez é aí que está a situação da doença que está na sua casa, na sua vida, na sua família. Você já ouviu falar sobre doenças psicossomáticas? Pois bem, são aquelas doenças que a gente tem que elas são psicológicas, elas não são de verdade. Eu conheço inúmeras pessoas que tiveram gravidez psicológicas, pessoas que passaram a adquirir um câncer porque ela achou que estava com câncer, pessoas que passaram a ter diabetes porque ela achou que estava, então ela começou a viver como se tivesse, e ela passou a adquirir. É doença psicossomática, é tanta pressão na cabeça que ela não consegue se desvencilhar dos problemas, porque ela só vê o problema, e quem vive muito o problema, a vida é carnal, nascido da carne, e a carne é angústia, sabe? Esse sentimento que a alma vem, sabe, e faz mal. Então é necessário nascer do Espírito, para que o Espírito venha como uma água fresca naquele momento de calor, te libere. Eu falei aqui nos últimos vídeos sobre quando eu fui no mercado e estava um calor muito grande, e quando eu entrei no mercado, aquele ar-condicionado, e eu fui lá para a seção de congelados, aquilo me refrescou porque estava muito calor do lado de fora. O calor não havia mudado, então quando eu saí do mercado era o mesmo calor do lado de fora. Mas eu havia me refrescado, então eu estava pronto para enfrentar o calor que eu sabia que estava do lado de fora. Então quando você nasce do Espírito, você sabe o problema que você tem que resolver, e não mudou, ele não saiu do lugar porque você se batizou. Os problemas não pararam de acontecer porque agora você aceitou a Jesus. Mas agora com Jesus, você sabe o problema que tem na frente. Então o seu lado espiritual vai saber resolver esse problema. O seu lado espiritual precisa reviver. O seu lado espiritual precisa voltar à tona. O seu lado espiritual precisa florescer. O seu lado espiritual precisa voltar
O seu lado espiritual precisa ser vigente na sua vida para te trazer vida e vida em abundância. Porque nessa conversa de Jesus com Nicodemos, meu amigo, minha amiga, tem muita coisa. Muita coisa. No versículo 7 ele diz: não fique admirado por eu dizer que vocês precisam nascer de novo. Não se admire disso. Você que é crente, que está me assistindo aqui agora na TV, no vídeo, não fique admirado que você precisa nascer de novo. Você fala: pastor, mas eu já sou batizado, eu já nasci de novo. Não fique admirado por Jesus dizer que você precisa nascer de novo. O só se batizar, o só aceitar Jesus como símbolo e ter o batismo não significa que você se arrependeu de verdade. E não significa que você nasceu de novo de verdade. Você sabe do que eu estou falando, porque Deus está falando com você. E você sabe o que precisa ser feito para que você nasça de novo. Você conhece a sua vida muito mais do que eu conheço. Você sabe quão importante é nascer de novo, ter uma nova prática em Cristo. Diz no versículo 8, o vento sopra onde quer. Você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Ninguém sabe para que caminho ir, para onde vai, de onde vem, mas para onde Deus direcionar, ele vai. Hoje, por exemplo, o meu prazer é estar aqui pregando para você. Tem as igrejas que nos convidam? Tem. Se me convidar para pregar, eu vou? Vou. Se não me convidar, eu vou ficar triste? Não. Porque eu entendi que Deus me chamou para estar aqui. Agora, se Ele me chamar para estar lá, eu vou como uma folha que é levada pelo vento. Ninguém vê o vento. E a gente só sabe que o vento está aqui quando a gente sente. Às vezes ouvimos até o barulho do vento, mas o barulho, aquele barulho não é o barulho do vento. É o barulho da folha onde o vento passa. É o barulho da árvore balançando onde o vento passa. É o barulho da telha fazendo som onde o vento passa. Você não sabe de onde ele veio, muito menos para onde ele vai. Só sabe que ele está ali. Esse é o nascido do Espírito. Ele vive nas mãos do Senhor. E Deus direciona a vida dele. Ele não toma decisão errada. Pensa como se você fosse o vento. O vento às vezes ele bate no penhasco. Ele sente dor? Não sei. Quem é nascido do Espírito, às vezes a vida leva a gente a bater de cara no penhasco. Mas nós sentimos dor. Mas é necessário ter o discernimento de Espírito para entender que daqui a pouco a gente vai vencer aquele penhasco. Porque tem momentos também que o vento vem na brisa, vem na calmaria. E tem momentos que a nossa vida é muita calmaria. Deus está falando muito forte no seu coração, então é importante que você faça essa leitura do capítulo 3. Porque nos próximos vídeos eu vou continuar falando aqui sobre essa conversa de Jesus com Nicodemos, para te elucidar, para trazer melhor entendimento para você, para abençoar a sua vida. Eu tenho certeza que Deus está falando contigo. Por hora, quero agradecer a você pela audiência. Você que chegou aqui no canal do YouTube pela primeira vez ou segunda, ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva aqui no canal Podcast do Fabinho. Deixa o like, é importante para que o algoritmo mande esse vídeo para outras pessoas e ative o sininho de notificação, para que você receba a notificação. O YouTube vai avisar você todas as vezes que a gente subir um vídeo novo aqui. Você que está assistindo para a Nova TV, está aqui o telefone novo para você fazer contato, mandar seu vídeo de perguntas, fique à vontade. E que está na TV, você que está na TV, dá um pulo lá no YouTube, se inscreve no canal, me dá uma força, me ajuda. É a maneira que a gente tem de caminhar junto, tá certo? Que Deus abençoe muitíssimo a sua vida. Eu vou ficar por aqui, mas vê um vídeo aí com um recadinho do nosso anunciante para abençoar a sua vida. Que Deus te abençoe e até a próxima.